Vocês que estão vindo pela primeira, segunda vez, recebem de nós o carinho, né, a nossa alegria em recebê-los. Dizer para vocês que aqui nós estamos muito comprometidos na construção de uma espiritualidade. Não só para você, mas uma espiritualidade que sirva também para a sua família. Porque, na verdade, tudo que a gente tem não é só para a gente, né? O que você ganha de salário, alguém também, né, é subsidiado com ele, né? Às vezes a sua esposa, às vezes os seus pais, às vezes os seus filhos. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá na capacidade de termos para nós e de podermos também dar para os outros. A espiritualidade não é diferente. À medida em que a gente tem uma espiritualidade que mal dá para a gente, é uma espiritualidade que não impacta o ambiente que nós estamos. E eu sei que todos vocês que estão aqui hoje, estão aqui por causa de uma espiritualidade. Vocês não estão aqui por outra coisa, senão porque vocês entendem a importância de ter um momento com Deus. De uma certa forma, sabendo você ou não, você teve um encontro com Deus em um determinado momento e dentro de ti nasceu um desejo, uma sede de estar mais com Deus. E assim como quem gosta de um bom chocolate, né, e ama um chocolate, vai procurar um local que vende chocolate, e aqui eu até fiquei sabendo que tem uma fábrica aí que a gente pode entrar lá e degustar à vontade, né? Estou até com muita vontade de ir lá, é ou não é? Assim como quem gosta de carne vai num açougue para poder buscar carne, quem gosta de pão vai a uma padaria, quem tem um desejo espiritual precisa ir no lugar onde a espiritualidade é desenvolvida, onde Cristo é proclamado, onde a salvação é ativada constantemente. Nós estamos aqui para isso, para sermos não só o povo que caminha com esses pés sobre a terra, mas também um povo que tem a mente e o coração lá nos céus, dirigindo os nossos passos para um lugar mais alto. Se Jesus não voltar nos próximos tempos, daqui a 50 anos, a maioria de nós que estamos aqui não estará mais. É ou não é? A maioria de nós já gastou mais de 50% da vida. Então, a gente precisa ter uma convicção de que não é só fazer para esta caminhada. A gente precisa ter uma convicção de que há uma vida após esta vida. E que a gente precisa também poupar para ela, investir nela, aplicar nela. Porque o que vai se ter do outro lado tem a ver com aquilo que foi construído do lado de cá. Lá do outro lado não se construirá nada. Lá nós entraremos no desfrute daquilo que nós construímos aqui. Durante esses dias que eu vou estar com vocês, eu me propus no coração a trabalhar muito essa questão da espiritualidade, de levá-los a uma reflexão sobre a espiritualidade. Como também me propus ser muito prático na pregação, para que vocês possam lembrar daquilo que eu estou pregando nesses domingos. Quem estava aqui domingo passado? Então, só para quem não estava, o perdão e a liberdade, né, de não dizer. Mas quem estava aqui domingo passado? Qual é a missão do Espírito Santo? Glorificar a Jesus Cristo. Qual é a missão de Jesus? Glorificar Deus Pai. Tudo que Ele faz é para a honra e glória de Deus Pai. Qual é a missão de Deus Pai? Os que não estavam aqui entenderam? Quem não estava aqui domingo passado? Só para eu... Eita, tem muita gente. Então diga comigo assim, a missão do Espírito Santo, é glorificar a Jesus. A missão de Jesus, é glorificar o Pai. E a missão do Pai é levar os filhos de volta para casa. Faz sentido para vocês? Todas as vezes que você quiser ser cheio do Espírito Santo, e eu disse isso aqui, vou repetir, não é, tudo bem, eu subo muito a montes. Lá onde ele nasceu, tem um monte maravilhoso, que é tão alto que você enxerga quase que Belo Horizonte todo. Eu ia muito lá, então eu gosto de monte. Mas não é subir no monte. O monte é o resultado de uma vida já de muita graça com Deus. Também leio muito Bíblia, mas não é lendo Bíblia que me cresce a espiritualidade. Eu leio Bíblia porque eu já tenho espiritualidade. Não é a oração que produz espiritualidade. Quando você entra na oração para ela produzir espiritualidade, ela se torna a coisa mais difícil de fazer. Mas quando você já está na espiritualidade, a oração flui com muita naturalidade. Então, a espiritualidade não tem a ver com o que nós fazemos. A espiritualidade tem a ver com como nós cremos. É pela fé que nós acessamos todas essas coisas. Então, se você cresce espiritualmente, todas as demais coisas vão crescer. Mas você precisa crescer espiritualmente. E se você quer crescer espiritualmente, porque o Espírito já reside dentro de você, você tem que glorificar a Jesus todo o tempo.
Quanto mais glória você der para Jesus, mais você ativa o Espírito Santo para dentro de você. Porque se a missão do Espírito Santo é glorificar a Jesus, e você passa a glorificar Jesus todo o tempo, então você se torna um agente com o Espírito Santo. Você coopera com o Espírito Santo na missão dele. E à medida que você coopera com o Espírito Santo na missão dele, ele vai trazer ainda mais graça na sua vida para que você glorifique Jesus mais. Então, a forma de você se tornar alguém muito espiritual é glorificar a Jesus o tempo inteirinho. E eu não vou poder repetir a mensagem do domingo passado, né? A missão de Jesus é glorificar o Pai. Tudo o que ele fez para a glória de Deus Pai. E a missão de Deus Pai é levar os filhos de volta para casa. Um dia os filhos se perderam, saíram de casa, entraram por um mundo tenebroso, onde encontraram morte, tristeza, sofrimento. E o pai desenvolveu uma missão dentro de si: eu preciso buscar os meus filhos de volta para casa. E tudo que Deus faz no mundo, desde o pecado do homem, só tem a ver com a missão de buscar os filhos de volta para casa. E aí hoje eu quero falar com vocês sobre qual é a estratégia, como é que se processa essa viagem de volta. Então eu quero que vocês abram aí a Bíblia de vocês, num dos livros que eu gosto muito, me impacta muito, eu leio constantemente. As cartas de Paulo são muito top, né? Mas essa principalmente, a carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo de número 2. Qual é a missão do Espírito Santo? Qual é a missão de Jesus? Qual é a missão de Deus Pai? E como é que ele faz isso? Pela salvação. A salvação é a viagem de volta. Entenderam? A missão de Jesus, do Espírito Santo, glorificar a Jesus. A missão de Jesus, glorificar o Pai. A missão do Pai, levar os filhos de volta para casa. Como que o Pai leva os filhos de volta para casa? Através de uma viagem chamada salvação. Filipenses, capítulo 2, versículo de número 12. Filipenses 2, 12. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora, eu estou longe. É ainda mais importante o que faço. Trabalhem com afinco a vossa salvação. Eu gosto de uma tradução que diz assim: desenvolvei a vossa salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizar aquilo que é do agrado dele. Sabe por que você está aqui hoje, agora nesse momento? Em um determinado momento do dia de hoje, você desejou estar neste lugar, por alguma razão. E isso é o agir de Deus dentro de você. Tudo que nós fazemos parte de Deus. E Ele se move em nós para que isso aconteça. Desenvolver mesmo o quê? Diga assim: nessa noite, eu vou aprender que salvação é uma viagem que tem que ser desenvolvida. De uma certa forma, nós entendemos lá no passado errado essa questão da salvação. Salvação para nós era vir à frente, levantar a mão e dizer: eu aceitei Jesus, ponto, voltava para casa e esperava que todas as coisas acontecessem. Uma passividade. E aí Paulo dá essa palavra extraordinária dizendo: olha, vocês precisam desenvolver a salvação de vocês. Ou seja, a salvação não é algo estático, não é algo momentâneo, não é algo que acontece na hora aqui que você levantou a mão. A salvação é uma viagem. Diga comigo assim: a salvação é uma viagem. Diga assim: a mais linda de todas as viagens. Quem aqui já fez essa viagem aqui dos Alpes Suíços, andando naquele trem panorâmico? Quem já fez? Já tem gente boa aqui. Eu tenho desejo de volta. Eu falei com ela: vou juntar dinheiro para as vezes que vier a gente vai fazer uma viagem dessa. Porque eu vejo aqui os vídeos, só coisas extraordinárias, só coisas lindas. Então eu quero pegar esse start daqui da viagem, do trem, para te levar a compreender como é a viagem da salvação.
se a salvação é uma viagem, existem algumas estações no decorrer dessa viagem. E eu vi aqui no trem que você pode fazer isso. Você pode, por exemplo, descer do trem, ficar na cidade ali algumas horas, se quiser até alguns dias, e depois você entra no trem novamente, e assim você vai seguindo a sua viagem. Assim é a salvação. A missão de Deus Pai é nos levar de estação em estação até que nós concluamos a nossa viagem. Nós dizemos que a estação de entrada na viagem da salvação é o perdão dos nossos pecados. Se você me perguntar assim, qual que é o nome da primeira estação dessa viagem? Eu diria para você que é a estação do perdão. Diga comigo assim, a estação do perdão. A estação do perdão precisa ser muito bem compreendida por nós. Porque há uma coisa que o diabo faz questão de tentar trabalhar na sua mente. O diabo tenta dizer para você que você não é um perdoado. Mas quando você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele se encarnou como homem, que Ele morreu na cruz por você, e que com a morte dele, o sangue dele perdoou os seus pecados, você está salvo. A salvação tem a ver com crer que os seus pecados foram perdoados. Mas a gente tem dificuldade com isso. A gente tem muita dificuldade em crer que os nossos pecados foram perdoados. Eu às vezes vejo as pessoas dizendo, Senhor, meu Deus, mas perdoa os meus pecados. Ela não entendeu que isso já aconteceu. Se você ainda está gastando tempo de pedir perdão pelos seus pecados, significa que você não entendeu que os seus pecados já foram todos perdoados. Porque é assim que a Bíblia nos diz. Dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Mas o pecado é uma forma do diabo manter o homem preso na iniquidade. Quando o diabo consegue te convencer que você não está perdoado, se você já está meio sujinho, não tem problema sujar-se mais. Mas se você se vê como um perdoado, você não entrará mais em outros pecados. Quem crê aqui que a Bíblia é a palavra de Deus? Quem crê? Deixa eu te perguntar uma coisa. O diabo crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim ou não? Sim. Então você e o diabo até agora, então... Você ainda não ganhou do diabo. O diabo crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus? Sim ou não? Você crê também? Sim. O diabo acredita que existe céu? Sim. Você crê também? Sim. Você e o diabo até agora estão no mesmo lugar. O diabo acredita que existe inferno? Sim. O diabo acredita que esta é a igreja de Cristo? Ele acredita nisso? Sim. Ah. Então significa que se você acredita em todas essas coisas, você tem uma fé que já se aproxima da fé dos demônios. É isso. O diabo não pode acreditar que os pecados deles foram perdoados. É só isso que nos diferencia da fé que eles têm. Por que eles não podem? Porque a Bíblia diz que Jesus morreu pelos homens, não pelos espíritos. E eles não são homens, eles são espíritos. Por isso, eles não podem ser perdoados pelo sacrifício de Jesus. Jesus não morreu por anjos. Jesus não morreu pelos espíritos. Jesus morreu pelos homens. Então os demônios não têm como acreditar que eles são perdoados, porque eles não são. O que vai diferenciar a sua fé da fé dos demônios é se você crê que você é um perdoado. Porque se você não crê, você continua no mesmo nível deles. Mas eles vão trabalhar a todo tempo para você não crer no perdão. Porque é uma forma de te escravizar, de te deixar preso ali. Então você tem que crer no que a palavra diz a seu respeito. E a palavra diz que quando você olha para Jesus, você está perdoado. Aí você diz assim, mas e aí? E aqueles errinhos que eu vou ter? Sim, a gente vai ter um erro como uma criança que está tentando começar a caminhar e que cai. E todas as vezes que nós caímos, nós vamos nos levantar e Ele vai nos dar graça para caminhar. O senhor está dizendo então que é comum que alguém no início da carreira, mesmo perdoado, caia? Sim, estou dizendo para vocês que é a vida.
Nenhum de nós nos tornamos santos de uma hora para outra. Entramos ali, levantamos a mão e nos tornamos alguém que vai viver uma santidade em plenitude. É uma viagem. E a primeira estação é a estação do perdão. Então você tem que estar nessa estação. Você tem que acreditar no perdão do seu pecado. Você tem que acreditar que aquele sangue que foi derramado te perdoou. Resolveu o seu passado. Porque quando você, veja bem, qual é o grande problema? Quando você não consegue entender isso. Quem não consegue entender que está perdoado, tem dificuldade de perdoar os outros. Esse é o ponto que o diabo amarra as pessoas. A pessoa não se vê perdoada e ela não consegue liberar perdão. Você precisa entender uma coisa: se você olhou para Jesus como seu Salvador, se você creu que Ele é o Filho de Deus, e se você creu que aquele sangue que Ele derramou na cruz do Calvário é pelos seus pecados, você tem que se ver como um perdoado. Você tem que lançar o seu passado no mar do esquecimento. Você tem que parar de olhar para trás, tirar esse fardo, esse peso. Não há mais culpa, é o que a Bíblia diz. Não há mais condenação. Então por que você ainda se sente culpado e condenado por algo que já está resolvido? Isso é insanidade. Você precisa entrar nessa viagem da salvação recebendo o pleno perdão. Esquece o passado. Ele vai falar isso aqui, deixando para trás as coisas que ficaram para trás, eu prossigo para frente. O passado é terrível para poder prender os pés das pessoas, principalmente em pecados que elas... Mas são pecados tão graves, são... Aqui, tanto faz um pecadinho quanto um pecadão. O sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário teve o poder de tirar o pecado do mundo. João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele tem o poder para tirar o pecado do mundo, então não tem o poder para tirar o seu pecado, para resolver o seu problema. Ele não foi vivo, não é João, eis o cara que vai tirar o meu pecado. Não, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele pode, é um princípio do direito, se ele pode mais, ele pode menos. E você, com todos os pecados que ele já fez, é menos do que o pecado do mundo todo. Resolva-se com isso. Entre na viagem da salvação resolvendo o problema do perdão na sua vida. Porque só quem é plenamente perdoado consegue perdoar os outros. Só quem consegue resolver o seu passado consigo mesmo e com Deus, resolve com o passado com os outros. Então diga assim: a primeira estação é a estação do perdão. Se você não resolveu isso ainda hoje na semana, você vai resolver essa questão. Não adianta continuar ficando dobrando seu joelho: perdoa meus pecados, aqueles que eu lembro, que eu não lembro, que eu fiz. Rapaz, você não lembra, por que você vai estar caçando? Que bagaceira é essa? Você consegue lembrar de tudo de errado? Não, então não adianta ficar perdendo tempo com isso. Diga para ele: Senhor, errei, mas eu olho para a cruz mais uma vez e creio que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Pronto, resolve essa questão do perdão na sua vida, pelo amor de Deus, para você andar nos Alpes suíços. Depois que você entra na estação do perdão, há uma segunda estação que você chega nela, que é o poder da salvação. Diga comigo assim: a estação da libertação. É diferente a libertação do perdão. A primeira coisa que acontece na vida do homem é o pleno perdão. A segunda coisa agora, então, que eu comecei a viajar nisso, então eu me sinto perdoado. Mas pode ser que ainda nessa caminhada algumas coisas vão acontecendo de ruim, porque a prática da vida me escravizou naquela situação. Eu pastorei algumas pessoas, até antes de ser pastor. Eu fui líder de jovem por muito tempo. E me lembro de uma vez aconselhando um jovem. Ele me dizia que o maior problema que ele tinha é porque ele tinha vivido uma vida de homossexual, um homossexualismo. Ele havia se arrependido daquilo, havia abandonado, mas ele ainda continuava, de vez em quando, tendo sonhos. E ele sonhava com outros homens. E ele se sentia arrasado no outro dia. Sabe o que acontece? Entre a estação do perdão e a estação da libertação, há um caminho a ser seguido. Por isso é uma viagem. Pode ser que você, durante muito tempo, por ter feito alguma coisa, como por exemplo ter fumado, quantas pessoas eu conheci na igreja que converteram-se, aceitaram Jesus, mas gastou um tempo para poder conseguir largar o cigarro? Porque a libertação pode acontecer no momento exato da salvação, mas ela pode também gastar tempo. A Bíblia diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pode ser
que uma parte considerável dos crentes que existem na Terra hoje tiveram uma experiência de perdão, mas não conseguiram chegar na estação da libertação. Aí algumas coisas ainda vivem na vida dele, que ele precisa se libertar. Seja de uma sexualidade promíscua, seja de uma atividade mundana, seja de uma pornografia, de um vício. Você precisa caminhar nisto e ver o que ainda prende os teus pés. E você dizer, aquilo que me prendia não me prende mais, porque agora eu sou uma pessoa livre pelo poder do sangue do Cordeiro. Só quem entende o caminho da liberdade se torna livre. Não adianta você ter tido a experiência da salvação e não entender que você precisa conhecer a plenitude da libertação. Você se conhece. Você sabe o que ainda lhe prende. E aí ele diz, desenvolvei a sua salvação. Ou seja, não é para você levantar a mão hoje para Jesus e ficar no lugar em que você está. Você tem que caminhar essa viagem. Perdoado, agora liberto. Pode ser que para a libertação você precise de um aconselhamento, de uma ajuda pastoral, de um amigo, de uma pessoa que vai te ajudar naquela batalha. Se você precisar, não tenha dificuldade de pedir uma ajuda. De dizer, olha, tal, pastor, eu estou tendo uma luta nessa área, eu preciso me libertar disso. Mas eu quero dizer para você, Jesus quer te levar à plenitude da vida. E a plenitude da vida se vive com quem tem liberdade. Sabe quem tem liberdade? É quem pode ir aonde quiser ir, com os seus recursos, sem depender de ninguém. E é isso que ele faz contigo, ele te dá a liberdade de você ir aonde você quiser, não aonde a força do pecado quiser te levar. Qual é a segunda estação, então, da salvação? A libertação. Perdão? Libertação. A terceira estação é a transformação. Diga comigo assim, perdoado, liberto, transformado. À medida em que você, então, entendeu essa viagem, aí agora você começa a externar a sua salvação. Porque até nesse momento, para as pessoas, é só alguém que mudou o hábito de uma religião, ou que passou em uma igreja um determinado dia da semana. Mas à medida em que você é agora perdoado e liberto, você é transformado num novo homem, numa nova mulher. E aí começa agora a aparecer para a sociedade que você é uma nova criatura. O seu colega de trabalho começa a ver que a sua tela já não exibe mais pornografia. Ele começa a perceber um palavreado agora sem aquelas expressões ruins, sem aqueles palavrões. Ele começa a ver no seu visual. Ele começa a ver aonde é que você está indo. Ele vê que agora você não tem mais o hábito de ficar embriagado. A transformação começa agora a falar de dentro para fora. O cônjuge, os filhos, os pais, os amigos começam a ver que você é uma nova pessoa. Porque há algo acontecendo dentro de você, transformando você em uma nova criatura. Você precisa ter essa experiência da transformação. De se ver um novo homem ou uma nova mulher. De se ver uma nova criatura. Não é apenas ter sido perdoado, também não é apenas ter ficado lá na libertação, você precisa chegar na transformação. E você sabe que existem áreas da sua vida que tem que ser transformado. Diga comigo então assim, perdão, libertação, transformação. A quarta estação dessa viagem chama-se a estação da santificação. O perdão é Deus tirando o homem do pecado. A santificação é Deus tirando o pecado do homem na integralidade. É uma vida de santidade. É uma vida de pureza. Porque agora na santidade nós temos a mente de Cristo. Então nós pensamos como Cristo pensa. Nós temos o coração de Cristo. Então nós temos as emoções que são as emoções de Cristo. Agora nós somos os chamados pequenos Cristos. Porque os discípulos de Jesus se tornam pequenos Cristos. A santificação é a declaração de que você é um Cristo pequeno. Alguém que lá vai se desenvolvendo como Cristo.
A santificação não pode ser vista, mas ela é percebida como um perfume. Você não a vê, mas você a sente. Se alguém estiver vivendo a plenitude da santificação, quando ele estiver pregando uma palavra, você vai sentir a santificação na vida de quem está pregando, na vida de quem está cantando, na vida de quem está fazendo algo na igreja, como por exemplo a zeladoria, a limpeza. Você sente um perfume. A santificação não se vê, mas é sensível, como um bom perfume. Porque na santificação você tem o perfume de Cristo. Você já não tem mais cheiro de carne. É muito comum, às vezes lá no Brasil, você pegar os transportes coletivos, as pessoas vêm de um dia de trabalho, tem bem suado. Aqui também é. Mas aqui ninguém sua com esse frio, como é que sua? Ainda tem um outro problema, que tem umas pessoas que parece que usam a mesma camiseta umas 10 vezes. Já sentiu isso? Aí quando você passa, você sente o aroma da carne. É ou não é? Já sentiram isso? Sabe por quê? A carne fede. A gente joga um perfuminho só para dar uma agradabilidade aí, uma pastilhazinha na boquinha para dar uma agradabilidade. Porque a carne fede. Isso. De vez em quando minha mulher me oferece um chicletezinho. Eu não gosto de chiclete, mas quando ela oferece, é possível que não esteja lá tão agradável assim. Eu vou pegar esse chiclete para poder... Porque eu não gosto de chiclete. A carne fede. O Espírito cheira. Se você chegar na estação da santificação, você terá um aroma de Cristo. Um perfume de Cristo. As pessoas verão Cristo em você. Mas mais do que as pessoas... Porque este é o grande segredo da vida. Os demônios amam o cheiro da carne. Os demônios amam a podridão da carne. Quanto mais fede, mais prazer eles têm. Mas os demônios têm repugnância com o odor do Espírito. Não precisa você chegar no lugar levantando as mãos. Não precisa você chegar no lugar sapateando. Só o seu perfume à medida que vai chegando. Eles começam a ter náusea de vômito e começam a sair fora do ambiente que estão. Porque eles são nutridos pelo cheiro da carne. E se você se transforma no cheiro de Cristo, o cheiro os espanta. E eles não conseguem ficar no ambiente que você está por causa do perfume da santificação. Glória a Deus. Por que muitos crentes não vencem os demônios? Porque eles cheiram exatamente o que os demônios gostam de cheirar. Eles têm o perfume que os demônios gostam. E os demônios gostam daquele cheiro. Aí tenta a libertação, tenta expulsar os demônios, mas não adianta. O cheiro atrai. O cheiro atrai coisa boa, como o cheiro atrai coisa ruim. Você atrairá o cheiro que você tem. Se você continuar exalando o odor de carne, você vai atrair os abutres, as aves de rapinas mais terríveis que existem no mundo espiritual. Então você tem que ser perdoado, você tem que ser transformado, você tem que ser perdoado, você tem que ser liberto, você tem que ser transformado. Mas você precisa chegar na estação da santificação. No perdão, você é tirado do pecado. Na santificação, o pecado é tirado de você. Está indo bem a viagem? Amém. Existe uma última estação. Eita, é isso aí. Desenvolvei. A última estação é a estação da glorificação. E aí diz assim, mas eu não quero chegar agora porque só quando entrar na eternidade. Não, engano teu. A estação da glorificação acontece quando Deus resolve partilhar conosco a sua glória. E quando é que Ele resolve fazer isso? Quando Ele começa a nos usar de uma maneira extraordinária para engrandecer o nome de Jesus e abençoar outras pessoas. Deus compartilha conosco a sua glória para que nós nos tornemos instrumentos de Deus no mundo. Quando você impõe a mão sobre uma pessoa que está enferma, ora por ela e ela é curada, para quem que vai a glória? Elas dizem que você é o curandeiro ou que Deus a curou? Ninguém tem dúvida disso. Você concorda comigo que de uma certa forma você se beneficia desta glória?
Porque as pessoas dizem, fulano orou por mim e Deus me curou. Você entra no roteiro da glória. Quando você é usado para poder ensinar, quando você é usado para poder pregar, quando você é usado para trocar, o que você está fazendo? Você está se tornando um participante da glória de Deus. Deus está tornando você participante da glória. Sabe qual é o grande problema nas igrejas? É que a gente tem muita gente que entrou na primeira estação e está tentando fazer o serviço da última estação. Antes de passar pela libertação, pela transformação, pela santificação, eles já querem estar no ambiente da glória. Eles querem que Deus os use de uma maneira intensa, que as pessoas olhem para eles. Mas isso é uma viagem. Isso é uma grande viagem, que vai se passando de estação por estações, para chegar naquela estação em que a glória de Deus se torna visível na sua vida. Através de ti, a glória é acessada nos céus. Você precisa estar desenvolvendo essa viagem. Então, domingo passado nós aprendemos que a missão do Espírito Santo é glorificar o nome de Jesus. A missão de Jesus é glorificar Deus Pai. A missão de Deus Pai é levar os filhos de volta para casa. E Ele faz isso através de uma viagem linda e maravilhosa, que possui 5 estações: o perdão, a libertação, a transformação, a santificação e a glorificação. A minha pergunta para você nessa noite: em qual estação você está? Eu vou lhe permitir que você até fique numa estação por algum tempo, porque ninguém precisa fazer uma viagem corrida. Mas você não pode ficar nessa estação a vida toda, porque existe uma próxima estação. Você se vê como perdoado? Você já está totalmente liberto. Você já é transformado numa nova criatura. Você já tem vivido essa vida de santidade. Então a glória de Cristo pode resplandecer na sua vida. É interessante que quando Estevão está sendo apedrejado, eles olham para a face de Estevão e eles têm que ver a glória de Deus na cara de Estevão. Eles odeiam aquele cara, eles odeiam a mensagem que ele está proclamando, mas eles precisam contemplar a face de Estevão como se fosse a face de um anjo. A face de um anjo. A face de um homem de Deus. Porque a glória de Deus era visível na vida daquele cara. Conta a história que um dos pastores da igreja de Éfeso, já bem velho, já próximo à casa dos 90 anos, foi condenado pelo Império Romano e sentenciado à morte. E Policarpo era muito amado por toda a sociedade. Inclusive os policiais que foram buscá-lo. E o cara que estava comandando, primeiras pessoas que viviam ao redor de Policarpo, ele era bispo da igreja de Éfeso, e eles disseram: Policarpo, estão vindo te buscar, mas os guardas vêm num passo tão lento para poder dar tempo de você fugir para uma outra cidade. E ele diz: não vou fugir. Os guardas chegam e quem estava chefiando a guarda diz: Policarpo, a gente não quer te prender. Faz o seguinte, nega esse Deus, a gente volta. Ele diz: como é que eu vou negar alguém que nunca me fez mal, que nunca me abandonou? Eles levaram Policarpo, colocaram uma estaca, uma grande fogueira, e antes de acender o fogo disseram: Policarpo, nega o Deus que você serve, nós não queremos te queimar, você é um velho de 90 anos. Ele diz: não dá para negar. Aí ele diz: eu só tenho um pedido, não precisa me amarrar. E eles não amarraram. Acenderam o fogo. E o fogo começou a queimar. Mas não queimava a carne de Policarpo. E aí o chefe da execução diz: não tem jeito. Transpasse ele com uma lança. E quando eles transpassam Policarpo, o que sai de dentro dele apaga o fogo. Muitas pessoas viam a execução de Policarpo. E dizem que o cheiro que saiu era um perfume agradável, que as pessoas que viram aquela execução se converteram ao Evangelho. E na morte, Policarpo ganha mais gente do que em toda a vida. O homem tinha um cheiro. E a glória foi tão manifesta que até
na sua execução, as pessoas se renderam ao senhorio de Cristo. Essa cidade precisa de pessoas perdoadas, libertas, transformadas, santificadas e glorificadas, para que a glória de Deus seja manifesta em toda a Suíça, em toda a Europa. Há um movimento de gente nova sendo levantada. Eu entendo que, de uma certa forma, os reformadores nasceram aqui e o evangelho foi esparramado pelo mundo, e a gente não compreende bem Deus, né? O evangelho foi pelo mundo todo, a partir da Suíça, a partir da Alemanha. E agora, Deus está permitindo um monte de gente, de um monte de lugar, inclusive do Brasil, que foi profundamente impactado pelo evangelho, vir para essas nações, para reacender o fogo que um dia queimou nessa cidade, nessa pátria. Quem são esses agentes? Vocês que estão aqui hoje. Nós. Essa glória será conhecida nessa cidade, nesse país, nessa nação, de uma forma muito poderosa, por meio de um caminho da espiritualidade. Vocês entenderam isso? Então eu vou perguntar a vocês pela última vez: qual é a missão do Espírito Santo? Qual é a missão de Jesus? Qual é a missão de Deus Pai? E como é que ele leva os filhos de volta para casa? Através da salvação. Quais são as 5 estações da salvação? Glorificação. Vamos ficar de pé? Você terá uma semana muito abençoada. A glória vai se manifestar na sua vida de uma forma tão intensa que você vai ver coisas acontecendo de uma maneira sobrenatural. Aquilo que parecia que não ia acontecer mais, você vai ver acontecer nos próximos dias. Será um tempo de milagre na sua casa. Portas irão se abrir para ti que você não imaginava. Porque isso tem a ver com o plano de Deus. Se você entendeu que Deus tem um plano para você e você faz parte desse plano, então você entende que Deus vai fazer as coisas acontecer agora para que esse plano aconteça através da sua vida. Amém. Não foi só você que resolveu vir para essa terra. Havia um propósito maior em trazer você para cá. E Ele vai te usar aqui para reincendiar novamente a Europa. Amém. E o perfume de Cristo será conhecido neste lugar por pessoas que talvez não as conhecessem, por outro meio, senão através de pessoas que cheiram o cheiro de Cristo. Glória a Deus. Vocês estão dispostos a viver essa viagem? Amém. Intensa viagem? Amém. Domingo que vem nós continuamos nessa nossa trajetória. Não sei bem ainda o que virá, mas eu sei que há uma palavra para a sua vida, para transformar a sua casa e te dar um destino extraordinário. Obrigado, Senhor, por uma semana que encerrou-se e ela foi bênção para todos nós. Fomos guardados, protegidos, abençoados. As nossas famílias foram livres dos ataques malignos. Houve uma bênção nas nossas finanças. Houve uma cobertura do sangue por onde nós passamos. Mal nenhum nos sucedeu e praga alguma chegou à nossa casa. Agora, Senhor, nós estamos começando uma nova semana. E eu proclamo que será uma semana de glorificação de Jesus de uma forma intensa. Haverá um tempo maravilhoso de comunhão, de graça, de revelação. Os GCELs que se reunirão essa semana, Senhor, estarão discutindo sobre as estações dessa salvação, a forma de desenvolvê-las. E todos estarão compreendidos que esta missão, Senhor, de caminhar no desenvolvimento da salvação é algo que demanda a nossa ação diária. E que nós iremos crescer neste relacionamento com o Senhor. Abençoa agora todos os dias, todas as viagens. Os teus filhos daqui que estão viajando também, eu quero abençoá-los, para que o Senhor os leve em paz e os traga em paz. A vida do Gustavo e da Luana, dos meninos, nós entregamos nas tuas mãos. Os abençoamos, Senhor, para que eles tenham um retorno tranquilo para essa pátria. Que tudo aconteça de forma graciosa e gloriosa. Que o Senhor seja com eles de uma maneira muito especial. Eu abençoo aqueles que também tiveram que fazer alguma viagem, que o Senhor esteja agora com essas pessoas, as cobrindo de uma maneira muito especial. Aqueles que vieram aqui pela primeira vez, Senhor, pela segunda vez, eu os cubro em oração nesta hora, declarando sobre eles uma bênção de provisão celestial. Que no mundo espiritual o Senhor possa atender as necessidades desses homens e mulheres. E que algo grande aconteça na vida de todos nós nessa semana. É a minha oração, no nome de Jesus. Levanta a sua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a vida de todos vocês aqui em Genebra, bem como sobre todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e eternamente. Pode aplaudir o Senhor e até domingo, se Deus quiser.